vamos ver matéria nova. Vamos fazer uma revisão para vocês conseguirem tirar 10 na prova. 10, essa revisão aqui é para tirar 10 e ninguém ficar de recuperação. Vamos lá, galera. Ó, primeira coisa que a gente precisa relembrar que nós vimos foi a parte de energia, né? Nós começamos estudando energia, né? E aí eu falei para vocês das energias renováveis, não renováveis, dos tipos de energia e finalmente focamos na energia mecânica, né? A energia mecânica é aquela que está relacionada ao movimento dos corpos. Então você precisa lembrar da energia cinética, que ela está relacionada com a velocidade, né? Quando um corpo tem velocidade, estou aqui andando, tenho velocidade, logo tenho energia cinética. Como que nós calculamos a energia cinética? Energia cinética é mv² sobre 2. M é a massa, importantíssimo lembrar que a massa precisa ser em quilogramas. Muito bem, você que acertou. Quilogramas. A velocidade precisa ser em metros por segundo, então fiquem atentos. Se o exercício não está te dando quilômetros por hora, se estiver dando quilômetros por hora, precisa converter para metros por segundo, tá bom, meus amores? E divide por 2, pronto, você consegue calcular a energia cinética de um corpo. Precisamos lembrar também na energia potencial gravitacional. É aquela em que um corpo está sob a ação da gravidade numa determinada altura, né? Como que nós medimos a energia potencial gravitacional? MGH. Por exemplo, eu estou aqui na aplicação hoje no 2º andar. Eu estou a uma altura do solo. Então, é devido a essa altura e eu estar num campo gravitacional, né, da gravidade da Terra, que no caso aí é 10 metros por segundo, né, ao quadrado, quando a gente arredonda, porque na verdade é 9,8, mas a gente arredonda para 10, então eu consigo calcular a energia potencial gravitacional que eu tenho devido a essa altura. Lembrando, mais uma vez, que a massa precisa ser em quilogramas. G. Já está todo mundo cansado de saber que é 10, né? A professora fala toda a aula. E H é a altura que o corpo está do solo, tá? Então, vamos lá. E a última energia é a potencial elástica. Potencial elástica. Só tem em molas, tá, gente? Só em compostos e em materiais elásticos que nós temos a potencial elástica. Como que nós calculamos a potencial elástica? Kx² sobre 2. K é a constante elástica, falei para vocês que depende do material e é dada no exercício, né, essa constante. X é a deformação da mola, se você está empurrando a mola, fazendo ela comprimir, ou se você está esticando, tá, a mola, fazendo ela expandir. Então, X é o quanto você está comprimindo e quanto você está expandindo. Lembrando que esse valor precisa ser em metros. Quando o exercício te dá em centímetros, precisa passar para metros. Bom, a parte de energia é essa. Aí nós começamos a estudar energia, calor. Calor é energia, professor, isso eu já sei, você já me ensinou. Sei que calor é uma fonte de energia passada do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí essa transmissão do calor pode acontecer de 3 maneiras. Por condução nos sólidos. Sólidos transferem calor por condução. Então, quando você coloca uma barra de ferro lá na fogueira para esquentar, a outra ponta da barra de ferro não está em contato lá com a fogueira, né? Ela esquenta por condução. Cada partícula vai passando a energia para a outra até esquentar todo o material. Por convecção, é aquela que acontece em massas líquidas e gasosas, né? Que tem aí a convecção, a mistura dessas massas. E eu dei para vocês o exemplo aí das massas de ar frio, que vem aqui, né, para o Rio de Janeiro, e aí você tem a diminuição da temperatura. A nossa geladeira funciona assim, né, por convecção. Eu vou tendo ali a movimentação da massa de ar, e aí que vai gelando os nossos alimentos, tá? E a última é por radiação, ou também conhecida como irradiação, que é a propagação por ondas eletromagnéticas. Lembra? Nós estudamos ondas eletromagnéticas lá no primeiro bimestre. Que é o caso do micro-ondas, da energia do Sol, que nos aquece aqui, vem por ondas eletromagnéticas. Aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. Certo? Para
continuar aí a nossa revisão. Calor sensível, gente. Precisa lembrar o que é o calor sensível. É aquele em que ocorre a transferência de calor e eu tenho mudança de temperatura. Então, quando você aquece lá a água no fogão para esquentar, né? Fazer o seu macarrão de almoço, você está fazendo o quê? Calor sensível. Você está mudando a temperatura da água. Ela está absorvendo o calor, consequentemente a temperatura dela muda. Já o calor latente, né? Lembram do calor latente? Eu não tenho mudança de temperatura. É a substância que absorve ou perde, né, calor para mudar de estado físico. Então, por exemplo, aqui, ó, de novo o nosso gráfico, para eu passar de água a 0 graus Celsius, por exemplo, de gelo a 0 graus Celsius, para água a 0 graus Celsius, para eu só mudar o estado físico da matéria, é calor latente. Tá? Então, quando o gelo começa a derreter e ele chega em 0, até todo aquele gelo derreter completamente e virar água, eu vou ter a temperatura em 0, tá? Mas esse sistema vai precisar absorver calor para passar do estado sólido para o estado líquido, mas não ocorre mudança de temperatura no calor latente. E, por último, e não menos importante, a conversão das escalas termométricas, né? Você na prova vai cair, adoro cobrar esse exercício na prova, adoro o exercício de escala termométrica, é um dos que eu mais cobro, né? Já estou dando a dica aqui. Você transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit, para graus Kelvin, ou a variação de graus Celsius para variação de Fahrenheit, para a variação de graus Kelvin. Então, você precisa saber aqui aplicar essa fórmula, porque não adianta, né? Ah, eu faço prova online, professor, eu vou abrir seu slide, eu vou consultar tudo. Não adianta se você não souber aplicar, né? Então, você pode ter a fórmula aí anotada do seu lado na hora de resolver a prova, mas se você não souber usar essa fórmula, não adianta de nada. Então, lembrem lá dos exercícios que foram feitos, né, de conversão de temperatura. Tá bom, meus amores? Essa é a revisão de tudo que você precisa saber sobre a prova. Pouquinha coisa, né? A professora quase não cobrou nada. Bem básico, bem simples, tudo que a gente falou na aula é o que vai cair. Tá bom? Beijo pra vocês!